mais ou menos isso, tá? Funciona. Beleza. Daí, Tamara, talvez você com o Pedro, da questão das medicações, né? Essas medicações se o cabelo pode interferir na parte sexual ou não. Daí o Pedro comenta isso, né? E daí, uma vez que eu complementava essa questão de Olá, tudo bem? Gostaria então de agradecer a presença de todo mundo para o nosso podcast especial aqui da Jovem Pan, neste mês de novembro, que a gente comemora Novembro Azul, que é o mês que remete muita questão dos homens, do autocuidado, da prevenção do câncer de próstata, mas mais do que isso, aquele cuidado que o homem tem que ter consigo todos os dias. E daí eu chamei alguns convidados para nós falarmos sobre esse tema. Gostaria de apresentar o Dr. Milton de Paula, que está aqui à minha esquerda, psiquiatra. Milton, Dr. Milton, qual que é a sua especialização? Boa noite, Milton, né? Meu nome é Milton de Paula, eu sou psiquiatra, tenho alguma especialização em TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, psicoterapia, sou docente da universidade, que mais? Acho que é isso, né? Dr. Moisés Albuquerque, Oi, dermatologista. Tudo bem, eu sou Moisés Albuquerque, dermatologista aqui de Maringá. Obrigado pelo convite e vamos falar aqui como deixar os homens cada dia melhores. Exatamente, né? Dr. Pedro. Olá, boa noite a todos. Eu sou Pedro Menichini, sou urologista, atendo em diversas subespecialidades da urologia, bem como a andrologia, né, que cuida dessa parte da saúde masculina como um todo, aí, parte sexual e tudo mais. Doutora Tamara. Tamara Vanzella, sou dermato, sou especialista em cabelo, em transplante capilar e tratamento. E obrigada pelo convite, vamos conversar um pouco sobre isso. Rubens. Sou profissional de educação física, né, trabalho como personal trainer também e com aulas coletivas já há bastante tempo. Bem especializado já nessa parte já do 40 a mais, que eu acho que é o nosso alvo. Exatamente. Então, falando então de Novembro Azul, dos cuidados que nós temos que ter, principalmente os homens, eu vou perguntar para o Dr. Pedro, que é urologista. Dr. Pedro, por que Novembro Azul? O que acontece no Novembro Azul? Bom, doutora Fabiola, é o seguinte, a campanha do Novembro Azul, ela surgiu há 20 anos, exatamente, esse ano comemora-se 20 anos do Novembro Azul. Ela começou na Austrália, em 2003, quando um grupo de amigos resolveu tomar uma atitude simples, de deixar o bigode para lembrar sobre os cuidados da saúde masculina. E isso veio se tornando uma tendência, né? E foi se tornando uma tendência e o pessoal foi adotando essa questão aí de lembrar, de usar o mês para lembrar sobre a saúde masculina, em especial o câncer de próstata, né? Que é bem lembrado nesse mês. E que idade que o homem tem que começar a pensar nisso, a se cuidar nessas questões hormonais, próstata, né? É só quando tem 40, 50, 60 anos, né? A questão da prevenção do câncer de próstata só quando faz o exame, que é o toque retal, você tem que se preocupar com isso? Como que é esses cuidados? Bom,
Então, assim, é uma questão bem importante, né? O câncer de próstata tem um fator genético bem importante, é algo que não dá para se prevenir, que não é tão modificável. Mas alguns estudos mostram que estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais balanceada e as atividades físicas, né, previnem o surgimento da doença. No entanto, a partir dos 50 anos de idade, né, é preconizado que todo homem procure o urologista para começar a pesquisa do tumor, né? Porque o exame não é preventivo. O objetivo do exame é o diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que nessa fase as chances de cura beiram 100%. Então o objetivo é que se faça o diagnóstico precoce e não o preventivo. Então a partir de 50 anos, para todos os homens de maneira geral, né? Falando do câncer de próstata especificamente, algumas populações, pacientes de pele preta, ou os pacientes que têm história familiar devem começar um pouco mais cedo. O paciente que tem pai ou irmão, né, com câncer de próstata deve começar aos 45 anos de idade. É o que é preconizado atualmente. E as questões hormonais, a gente diz, lógico, né, cada vez mais em alta, a questão da testosterona. Quando o paciente, a partir dos 40, 50 anos de idade, há uma diminuição fisiológica da produção da testosterona. E alguns pacientes podem ter sintomas relacionados a isso, né? Então, a nossa orientação para que, quando os pacientes comecem a apresentar esses sintomas, procure um profissional. Então, doutor Pedro, Novembro Azul, para evitar todas essas questões, atividade física, o autocuidado, influencia diretamente na prevenção do câncer de próstata. Não é só ir lá e fazer o exame, é os cuidados diários. Isso mesmo, né? Acho que a prevenção, ela se dá o ano todo, né? Com atividade física, com uma alimentação regular, né? Cessar o tabagismo, quando for o caso, e tudo mais que corrobora aí, que colabora para um estilo de vida mais saudável possível. Exatamente. Falando já nessa questão, né, da parte de vida saudável e que fazendo um link com essa questão da atividade física e prevenção do câncer de próstata, vou perguntar para o Rubens, que é educador físico, como que a gente pode cuidar da saúde do homem em termos físicos, né? É importante fazer atividade física? Com que frequência? É melhor aeróbico ou musculação? Queria que você falasse um pouquinho, porque se a gente está em Novembro Azul, todo mundo só falando de câncer de próstata, prevenção, quer dizer, não é só o exame, né? O doutor Pedro, que é urologista especialista nisso, comentou que a atividade física é um dos pilares importantes. Você que tem uma larga experiência em relação a isso, que você orientasse, né? Como que a gente pode orientar as pessoas, os homens que estão ao nosso redor? Eu penso bastante que dentro da minha geração, por exemplo, a gente chegava a ter 3 vezes na semana educação física escolar. Brincava na rua, então a gente já vem de uma atividade física já cotidiana. E com o tempo isso foi acabando. Por exemplo, quando eu trabalhei em escola era 2 vezes e hoje em dia é 1 vez por semana a educação física, né? Então, já se pegando já das crianças e adolescentes, hoje você vê muito colocando os adolescentes já mais cedo na academia, já tendo como atividade física, né? Como fazendo uma musculação, fazer um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de funcional. O que a gente tem hoje, né? O próprio CrossFit tem um Cross Kids, né, por exemplo. Então a gente tem muito trabalho voltado já para os adolescentes, né, nessa fase. Então aí você, conforme ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ele vai abrindo os olhos para outras coisas. O próprio esporte, né, alguns já vão de, né, o próprio Dudu já tem de alto rendimento, já vem desde criança. Então os pais, por gosto esportivo, eles vão atrás disso daí. Agora o problema maior é quando não tem esse gosto esportivo, né? Então isso vai gerar um problema social. Agora, vamos voltar diretamente ali, falando, né, da parte saudável mesmo. Hoje, se você procurar em Maringá, você tem N serviços, né, voltados para a saúde física, né, desde ao ar livre, em um ambiente totalmente à natureza, né, e bonito ainda por cima, e até academias. Academias a gente vê cada vez mais aparecendo redes e redes e redes, porque o pessoal está procurando sim, como se fosse um playground. E isso não é ruim, na verdade. Isso, na verdade, tem a ver com o que foi acontecendo. Hoje você não brinca mais na rua, então você coloca o teu filho para numa escolinha de futsal, uma escolinha de... Então, vai a mesma coisa para os homens. O que os homens, né, têm que procurar? Primeiro, tentar manter o esporte que ele sempre fez, seja futebol, seja vôlei. O beach tênis veio aí para ajudar muita gente, por exemplo. Então, o beach tênis está em alta, né? Ele tirou muita gente do sofá, fez muitos amigos se reencontrarem, né? E aí que veio que a gente conversou até. A gente vem nos últimos 20 anos com confrarias do vinho, confrarias da cerveja, confrarias da carne, do queijo, de tudo quanto é coisa. E esse mau hábito, né, de comer, se encontrar só para comer, para beber, então ele foi danificando um pouquinho, né? Tem a ver com isso também.
Porque hoje em dia é mais difícil se encontrar para praticar um esporte. Aí, vamos jogar uma bets? Não, ninguém joga uma bets. Você poderia, por que não? Igual os tios vão lá no clube e jogam bocha, né, por exemplo. Então, vem de você nunca parar de fazer um trabalho físico, seja lavar seu carro hoje, amanhã você vai passear com o seu cachorro, amanhã você vai para academia, no outro dia você vai caminhar com a sua esposa, no outro dia você vai caminhar com seus filhos, você vai fazer sempre alguma coisa, alguma atividade para se manter ativo. E já falando nisso, o que você aconselha mais, aeróbico ou musculação? Porque tem a questão da atividade física, muitos homens procuram para melhorar a parte física, né? Mas associando essa parte física com a saúde, o que você orienta? Vamos pegar os três, assim, como é que se diz, populares que a gente vê. Corrida, aeróbico, o ciclismo, a gente vê muita gente andando de bicicleta, né? Uma das coisas que depois da pandemia que liberou o ar livre, e muita gente foi fazer, foi mountain bike, foi fazer, né, andar de bicicleta em si. Então, assim, esses dois trabalhos aeróbicos, vai chegar uma hora que eles vão fazer um platô, né? Você vai ficar na mesma, você pode se alimentar bem, você vai ganhar resistência, você vai fazer tudo o que você precisar. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar fortalecer. Então, a gente não pode falar que fazer uma musculação, um treinamento resistido é melhor do que um treinamento aeróbico, sendo que, na verdade, os dois têm que estar casados. Se você faz um treinamento aeróbico, uma hora você vai precisar fortalecer para aguentar continuar fazendo ele, né? Praticando esse... Então, hoje eu corro com 20 anos, eu consigo correr uma quilometragem. Para eu manter essa quilometragem ou aumentar ela, eu tenho que fazer um trabalho de fortalecimento. E para manter, enquanto mais velho, mais ainda. Então, vamos pegar alguém sedentário, que está acordando agora para a vida, sabendo que tem que se cuidar, foi chamado a atenção às vezes pelo médico, e aí ele precisa, a primeira coisa que ele vai falar para fazer você precisa perder peso, ou você precisa fazer uma atividade física que melhore teus índices de glicose, teus índices de colesterol ruim, bom e assim por diante. Então, os dois é o casamento perfeito. Você tem um pouco do aeróbico e você também tem o neuromuscular, que é os trabalhos resistidos. Entendi. E, doutor Pedro, o Rubens comentou muito dessa questão da atividade física. Quando o homem começa a se cuidar tudo, começa a ter esse cuidado da atividade física, isso melhora na questão da prevenção do câncer de próstata, mas também na parte hormonal? Melhora. A gente sabe que é evidente que o paciente que tem mais massa muscular, acho que isso o Rubens vai saber também me falar, ele produz mais testosterona, né? A testosterona endógena, os níveis de testosterona são maiores, né? E aí entra em outra questão que é uma queixa muito comum. Às vezes o paciente ele não se cuida e ele procura a gente por disfunção erétil, disfunção sexual. A primeira coisa que eu falo, olha, eu consigo ajudar aqui em uma parte, mas você tem que se ajudar também. A gente pode colher os exames, pode entrar com medicamento, das mais diversas formas de tratar a disfunção erétil, mas o paciente tem que se ajudar. Cessar o tabagismo, controlar colesterol, glicemia e também praticar atividade física para reduzir a taxa de gordura ali, né? Isso aí tudo melhora. E já pegando o gancho, então, quando começa a emagrecer, né, a pessoa emagrece, teve até vários artistas, né, que perdem peso, daí o rosto despenca. Daí eu vou para o Dr. Moisés. Doutor Moisés, quando o rosto despenca, então ele foi lá para atividade física e começou a fazer. O que dá para fazer para melhorar essa questão do contorno, da flacidez dos homens, sem parecer artificial? Porque às vezes os homens têm medo, muitas vezes, de fazer um botox, fazer um preenchimento. O que você aconselha, assim, de injetáveis para os homens? E o que você atende mais? Qual que é a maior procura na sua clínica dos homens em relação a isso? Uma coisa interessante é que os homens de 60 anos ou mais, eles têm muito preconceito no consultório dermatológico. Agora, a geração de 50 a menos, eles só não sabem a data. Interessante que a geração dos meus filhos, se você perguntar para o meu filho, será que ele vai fazer tratamento estético um dia? Ele tem certeza que ele vai fazer, ele só não sabe a data. Então, esse preconceito no decorrer das gerações, ele está acabando. E o que acontece com todos os homens, e também com as mulheres, mas vamos falar dos homens em especial, é perda de volume de bochecha. Então, o homem começa a ficar, parece que ele derreteu. Com o advento dos remédios emagrecedores, Trulicity, Ozempic, Victoza, as pessoas começaram a emagrecer mais rápido e comer essa gordura do rosto. Então, o tratamento não é feito com injetáveis, mas não é para criar uma nova pessoa. Não, ninguém quer criar um homem diferente do que ele já é. A gente só quer devolver aquilo que ele perdeu. E quando a gente vai abordar um homem no sentido de rejuvenescer, o nosso objetivo não é de embelezá-lo, não. Nosso objetivo é de deixar ele com ar descansado, como se ele não tivesse boleto para pagar.
Entendi. Então, esse é o nosso objetivo. E os homens estão cada vez procurando mais. Hoje o atendimento masculino é 30% da rotina do consultório e é um número que cresce a cada dia. Não acredito que eles vão empatar com as mulheres, mas sem dúvida é um público muito forte no consultório. Eles são muito diretos. Quando eles estão decididos a fazer, eles chegam na clínica e falam, eu quero fazer e quero fazer agora. Não tem esse negócio de esperar, não. Então é um público bom de tratar. E tem muito essa questão, muita gente procura para aumentar o queixo, fazer definição de contorno, de mandíbula com aspecto de masculinizar mais. O que é isso? O que acontece é que tem homens que já têm um olhar naturalmente masculino e tem outros que têm um estilo de rosto mais infantil. Os homens que têm pouca projeção de malar, você pode fazer uma projeção de queixo, fazer uma projeção de ângulo de mandíbula, eles vão ficar com um ar mais masculino. Essa projeção seria o aumento, é isso? Seria o aumento. Quando a gente joga o produto bem no contorno da mandíbula aqui inferior, alargando um pouquinho o queixo, o homem fica com um ar mais masculino. E homem com ar mais masculino, ele fica mais atraente. Então, tem muitas pessoas que querem fazer isso no consultório no dia a dia, e é super comum e super rápido de fazer, é um resultado bem legal. E para esses pacientes que começam a perder peso e o rosto começa a diminuir a gordura nessa região, dá para fazer um tipo de preenchedor e qual que você usa para deixar esse aspecto melhor, mas não ficar assim bochechudo, artificial? Na realidade, o que é menos é mais, né? A gente tem que fazer aos poucos. Melhorar uma pessoa 90% é ótimo, mas melhorar 101% eu estrago todo o meu trabalho. Então, a gente fala que o tratamento é multicamada. Geralmente, a gente começa com ácido hialurônico ou um estimulador de colágeno. Tem vários no mercado, a preferência de cada profissional. E a gente costuma também fazer lasers multicamadas, que vão desde a camada profunda para melhorar essa força muscular de sustentação. E a gente vai subindo com esses aparelhos até camada média, camada superficial. O negócio é a gente rejuvenescer como um todo. E você tem feito muito preenchimento de nariz em homens? Tem muita procura? Tem aumentado? Muito comum, faz parte do dia a dia. Hoje eu acho que eu faço mais nariz do que de lábio, mais nariz do que lábios. E é uma coisa muito comum, fazendo com um profissional com expertise. É um procedimento super prazeroso, talvez um dos mais prazerosos que tem, que em poucos minutos ele consegue ter um resultado muito parecido com a cirurgia de nariz, um resultado muito prático. Ele faz, já levanta aquela ponta, disfarça o ossinho de cima do nariz e volta para casa. E olheira? O que os homens reclamam muito, querem preencher olheira? O que você orienta? Faz preenchimento, não faz? Indica cirurgia? Também é outra coisa comum. Quando tem excesso de pele na região da pálpebra inferior, não tem o que fazer, tem que encaminhar para cirurgia para cortar aquele excesso de pele. Mas quando a pessoa tem olheira no sexo masculino, ela pode ser ou por perda de volume, quer dizer, ele emagreceu naquela área e ficou com olho fundo, ou ele tem aumento de pigmentação naquela região, ou aumento de circulação de sangue. Se for circulação de sangue, laser. Se for pigmento que está manchando, laser também. E se for perda de volume, preenchedor. Se for excesso de pele, cirurgia. Então é importante a pessoa ter um médico, conversar, e o médico dermatologista ou cirurgião plástico em questão vai saber indicar o melhor tratamento para esse paciente. Já pegando toda essa questão da parte dermatológica, né? Vou passar para a doutora Tamara, que é especialista em cabelo, tricologista, e que o atendimento dela hoje, 90% é de homens aí, né? E eu gostaria que você falasse por que os homens se preocupam tanto com a questão da queda de cabelo, por que aumentou tanto a procura, né? A gente vê desde mais jovens, mais velhos, o que aconteceu, principalmente depois da pandemia? Fabíola, eu acho que falar de cabelo, autoestima e homem é falar tudo a mesma coisa, porque a mulher, ela tem outras coisas que trazem embelezamento. Já o homem, o cabelo é muito importante para a beleza e a autoestima dele. Então, quando a gente vê um homem com calvície, a gente vai ver um homem que está envelhecendo, que pode estar, inclusive, aparentemente mais velho do que está. Eu atendo muito paciente de 20 anos que tem uma calvície já e parece que tem 30, porque envelhece mesmo. Então, essa preocupação com o cabelo, eu acho que veio muito junto com a preocupação com a autoestima. Então, bate com o que o Moisés falou. Tem procurado mais preenchimento, e aí, quando eles param para olhar para si, a primeira coisa que vê é cabelo, porque realmente é o que dá muita diferença. Quando
trata, né? Então, falando do transplante, que é uma cirurgia que traz uma autoestima muito importante para o paciente e em questão de 1 ano, ele rejuvenesce 5, né? 5 a 10 anos. Então, a gente vê a mudança na postura, no jeito de se vestir, no jeito de andar, no jeito de agir em casa, né? Então, é uma mudança muito legal de a gente assistir. Eu acho que se voltou mais o homem para o cabelo após a pandemia, sim, porque a gente teve muito home office, a gente teve muita reunião online e muita gente começou a descobrir uma calvície que não tinha. Eu comecei a ver na câmera aqui em cima, né? Quando tinha câmeras assim, igual a gente está aqui. Ou no elevador, comecei a reparar mais. Comecei a ver minha entrada. Então, o homem voltou mais um olhar para si, a partir das câmeras, a partir de estar mais em casa. E isso trouxe uma preocupação maior com o embelezamento. E aí eu acho que homem é uma corrente muito assim... Um vê o outro, que vê o outro, que vê o outro. Então, um fez o tratamento, aí indica, daí vem o outro. Então, os homens têm uma rede de confiança muito grande. Então, um indica para o outro e vem e vai. Então, acho que essa ideia de cuidar do cabelo popularizou também. Antes era muito preconceito. Tinha-se o preconceito de fazer um transplante ou fazer um tratamento. Hoje já não. Hoje mudou de preconceito para status. É legal você fazer um transplante e você falar que você fez. Então, acho que as pessoas que nem imaginavam que poderiam se preocupar, hoje procuram para fazer o tratamento. E uma coisa muito legal que a gente tem assistido é essa preocupação mais cedo. Então, por exemplo, meninos de 20 anos, né? Homens de 20 anos, cada vez mais frequente, diariamente, já tendo mais de um que quer se preocupar com o cabelo. É o primeiro cuidado que ele vai ter com a sua autoestima, será com o cabelo, quando ele percebe que está perdendo. E essa é a melhor fase para a gente tratar mesmo. Então, é muito interessante ver essa mudança no perfil do homem, e eu acho que o cabelo é o que mais reflete na questão da autoestima masculina, com certeza. Outra coisa, Tamara, Moisés falando, o transplante evoluiu muito, né? O transplante, antigamente, ele colocava tufos de cabelo, né? Aquele cabelo de boneca. Às vezes eu via pessoas que eu tinha vontade de abraçar e me consolar com essas pessoas, né? Então, os implantes evoluíram muito. Hoje em dia, você tem aquela técnica que tira fio a fio, que é a técnica FUI, que a Tamara vai falar até melhor, mas é uma técnica que até essa técnica evoluiu. O aparelhinho que tira, ele está cada dia menor, você está colocando mais cabelo e ficando mais natural. Então, antigamente você sempre reconhecia que fez implante. Hoje em dia está super comum você ver uma pessoa que fez implante e você não sabe o que ela fez. Não. Você vê ela cabeluda, né? E antigamente também as pessoas tinham preconceito em relação assim, vou fazer implante, vai raspar meu cabelo, vou ficar em casa 1 mês sem sair. Hoje em dia, com as redes sociais, Instagram, TikTok, as pessoas até postam, né? Dia 1, dia 2, semana 2, 1 ano depois. Então, realmente virou uma etiqueta fazer implante de cabelo. Então, se a pessoa tem uma área doadora satisfatória e tem condições de fazer, todo mundo vai fazer, que ninguém quer ficar sem o cabelo, não. Ninguém quer ficar. Tamara, e a questão do transplante de sobrancelha para homens? Tem homens que procuram para engrossar a sobrancelha? É muito menor, Fabíola, porque os homens normalmente têm já sobrancelhas mais grossas. Claro que existem as exceções. Então, realmente muda bastante quando a gente faz isso, porque o homem, junto com a masculinidade de angulação de mandíbula, de queixo, a sobrancelha também traz essa masculinidade. Mas a gente vê alguns homens também com traumas na sobrancelha, que ajuda muito para cobrir cicatrizes, a sobrancelha. Isso devolve, assim, fantasticamente a autoestima também de quem faz. E quando não é indicado o transplante, quais tipos de tratamento que você tem feito mais? Né? Eu vejo que você faz bastante regenera, faz bastante laser, até investiu no novo laser agora para cabelo. Quais são os tratamentos? É o que eu sempre falo, o transplante ele nunca vem sozinho. Até mesmo para aqueles pacientes que fazem transplante, é importante a gente dizer isso, precisam cuidar do seu cabelo depois. Porque se você fizer o transplante, o que acontece? O cabelo que você vai tirar daqui de trás, você vai colocar aqui na frente, ele vai permanecer lá. Porém, o seu cabelo que existe aí vai se perder, porque você já tem uma genética de calvície. E aí, o que vai acontecer? Daqui 5 anos, você vai ficar só com o cabelo que você transplantou. Então, eu falo assim para os pacientes, olha, você vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai tirar daqui de trás por na frente, o que tá aí você vai perder. Então, a gente precisa continuar tratando. A partir do momento que a gente alia o tratamento
tratamento com o transplante, a gente tem o cenário ideal. E o que é o tratamento? Claro, medicações e lasers. Então, a gente tem na clínica lasers específicos para tratamento capilar. A gente tem transplante de microenxertos autólogos para quem não vai fazer a cirurgia. Mas eu acho que tudo é uma combinação. Qual é o cenário ideal? Primeiros sinais de aparecimento de calvície no homem. Procurar. A partir do momento que teve outras calvícies mais avançadas, fazer um transplante e aliar o tratamento junto. Entendi. Bom, então, e aproveitar que o Dr. Pedro está do seu lado aí, e muitos pacientes, homens, acabam tomando medicação para evitar essa queda de cabelo, pós-transplante, e muitas dessas medicações têm um mito que pode causar, né, algum problema na sexualidade. Quais são as medicações? Eu queria que vocês conversassem, comentassem isso. Eu acho que é até bom, Pedro, falar isso, porque é uma dúvida super frequente dos pacientes, a gente orienta, mas vindo de um urologista talvez tenha mais autoridade. Como as medicações que a gente usa e os efeitos, Pedro? Bom, então assim, a gente percebe que nós usamos 2 tipos de medicações em comum, né? Nós, urologistas e vocês dermatologistas, né? Principalmente a finasterida e a dutasterida, né? Importante lembrar que a finasterida que nós urologistas usamos para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, né, que é o crescimento benigno da próstata, ela é uma dose 5 vezes maior, né, do que quando o dermatologista indica. Essa dose de 5 vezes maior, 5 miligramas que a gente passa, por vezes ela pode sim apresentar alguma queda na libido, né? Esses pacientes podem sim se queixar. Não são todos os pacientes que apresentam, alguns apresentam, e o que a gente consegue manejar facilmente com as medicações que tem aí para disfunção erétil no mercado. Além, lógico, tratar os outros fatores complicadores da disfunção erétil, né? Que eu já falei, que é o sobrepeso, né? Até mesmo uma questão importante, a deficiência de testosterona, entre outros, diabetes também, né? Agora, a dutasterida, a gente usa a mesma dose, que é 0,5 miligramas, né? A mesma, 0,5. Também, da dutasterida especificamente, eu não percebo tanto essa queixa de disfunção erétil. E tem estudos que mostram que a finasterida em 1 miligramas que vocês usam, acaba que não... 2%. Então, assim, acho que entra um pouco também a questão psicológica, né? Psicogênica aí desses pacientes que podem se queixar de disfunção erétil após o uso do medicamento, né? Um pouco de efeito placebo, eu acho que pode ter essa questão também, esse mito, né? Pode levar alguns homens a ficarem mais ansiosos, se isso vai acontecer ou não. E a ansiedade, sim, a gente sabe que a ansiedade piora a função erétil, também piora a questão da ejaculação precoce, até o Dr. Milton pode comentar um pouco mais, né? Sim. Os pacientes com ejaculação precoce ou ejaculação rápida, frequentemente, a maioria das vezes, eles são acometidos também por uma ansiedade. E a gente vê que muitas vezes, como você também cuida da andropausa, muitas vezes é necessário usar testosterona, reposição, né? Então, eu queria que comentasse em relação à Tamara, a questão da testosterona na queda de cabelo, e que o Moisés comentasse um pouquinho da testosterona em relação à pele, à acne e manchas. Então, a questão da testosterona no cabelo, quando é em dose fisiológica, não há problema. Eu até não contraindico, mesmo quem tem calvície, mesmo quem fez transplante, a gente entende... O que é que seria a dose fisiológica? Pedro? Bom, o que a gente fala que o paciente tem que estar ali com a testosterona, né, acima de 300, né, o preconizado. 280 em algumas sociedades, 300 em outras, né, em torno de 300 a 700, né, 800, por aí. O que a gente preconiza é que seja acima de 300 quando colhido pela manhã, por volta das 10 às 11 da manhã em jejum. Então, esse é o valor que a gente usa como corte abaixo disso para definir aquele paciente que, associado a sintomas da deficiência, com essa dosagem baixa, tem indicação de reposição. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Tamara falou que, em relação ao cabelo, se ele dosou a testosterona, no exemplo, marcou 500, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se tiver muito mais alto que isso, aí vai interferir no cabelo. Que às vezes, eu acho que eu entendi o que a Tamara quis dizer, que às vezes o paciente ele tem uma testosterona mais baixa e ele vai para repor. E quando o objetivo é deixar ele eugonático, né, que é ficar com a testosterona normal, não há problema. Não há problema, não há. Normalmente, quando vem dos uros, a gente fica bem tranquilo, porque tem indicação. Tem uma pergunta, Pedro, só para interromper, que veio do chat agora. Doutor Pedro, os níveis baixos de testosterona podem afetar a próstata ou a saúde do homem? Olha, a gente fala assim, que o crescimento da próstata tem uma certa relação, a gente não sabe exatamente o porquê, né? A próstata volta a crescer no homem a partir dos 50, 60 anos de idade. Há uma relação íntima com a queda da produção de testosterona.
né? Mas, por outro lado, um nível suprafisiológico de testosterona, que é esse acima do normal, que muitas vezes as pessoas usam até para fins estéticos, né? Esse sim pode também aumentar, né? Pode saturar ali os receptores e até aumentar a próstata. Então, é até uma questão meio paradoxal, né? Então, assim, a falta é ruim, o excesso também. O ideal é manter o paciente na faixa de normalidade, né? Até para a questão cardiovascular, né? Seria entre 300 e 300, 700. 700, 800, né? Por aí, né? E quando repõe, muitas vezes, daí tem acne, né, Moisés? E daí? Então, e está super comum aparecer, tem muita gente procurando esse tratamento, o uso da testosterona com fins estéticos, testosterona, decadurabolin, enantato, cipionato e durateston, sem acompanhamento médico. Então é muito importante, porque se a pessoa faz essa reposição para ter hipertrofia muscular sem acompanhamento médico, ela pode ter uma atrofia dos seus testículos e no futuro ela ter problema sexual e etc. Então no dia a dia do consultório a gente vê aquele paciente, ele já chega cheio de acne, principalmente nas costas, muita espinha nas costas, queda de cabelo, aumento de alguns pelos. E na hora que você olha o paciente com aquele perfil, você já pergunta, está tomando alguma reposição intramuscular? A pessoa geralmente fala, tá com acompanhamento? Vou te dizer que 30% dos pacientes estão com acompanhamento médico. Eu acho importante ter esse acompanhamento médico, porque a gente está falando aqui do homem envelhecer com saúde, né? Então não tem nenhum problema fazer reposição hormonal se está com indicação médica. Eu cito o meu exemplo, eu fiz 50 anos faz um mês atrás. No dia que eu fiz 50 anos, eu fui ao urologista, ele pediu uns exames para mim e minha testo estava baixa. Ele está me repondo a testo, não para níveis de academia, mas para ter uma saúde, para você poder envelhecer com qualidade. Então, dentro da dermatologia, os sinais são, como eu falei, acne, espinhas e aumento de pelos e oleosidade da pele também. Ótimo. Então, até agora a gente está falando sobre essa questão dos cuidados do homem, autoestima, tudo. E daí, Dr. Milton, psiquiatra? Isso casa, o homem está procurando se cuidar mais em relação a tudo, mas como é que está a parte emocional? O que você tem atendido? Sempre a gente conversa e você fala que está aumentando cada vez mais a demanda, principalmente agora depois da pandemia, empresários, jovens. Quais são as principais queixas dos homens no seu consultório de psiquiatria? Então, até muito pouco tempo atrás, né, ainda existe um pouco de preconceito dos homens com relação ao psiquiatra, como existe com o dermatologista, né? Então, com muita frequência, os homens veem a questão do psiquiatra como um sinal de fraqueza, como um sinal de que eu não sou capaz de lidar com meus próprios problemas. Cultural, né, isso? Exatamente. Principalmente na nossa cultura, né? Porque existe uma pressão maior da sociedade, porque o homem tem que ser forte, ele tem que dar conta dos problemas, ele tem que ser provedor, e muitas vezes essa pressão acaba sendo muito exagerada, né? E com muita frequência acaba levando a problemas psíquicos diversos, ansiedade, depressão, alcoolismo, uso de drogas. Então muitas vezes a pressão é muito grande e o homem acaba lidando aí de uma maneira que não seria mais a ideal, né? Eu acho que assim, acho interessantíssima essa ideia de fazer uma reunião multiprofissional aqui, porque a saúde mental ela é multiprofissional e multi-etiológica, né? Então, tem muitos fatores, é multifatorial. Acho até legal aqui aproveitar isso aqui para citar alguns fatores que estão ligados à saúde mental e que são fatores extras. Então, primeiro, exercício físico. Então, nos guidelines canadenses, que são os principais que a gente usa, para caso leve de depressão, não passa nem medicação, manda para exercício físico. Nossa. Então, cada vez mais tem sido observado questão fisiológica mesmo. E é todo dia, uma frequência? Como é que é? Aí, geralmente é uma frequência diária, né? E não é o exercício físico caminhar no parque. Então, é exercício físico vigoroso, que o Rubens ali está mais habilitado para dizer do que eu. Mas, de qualquer maneira, isso aí mostra a importância do exercício físico na saúde mental. Então, exercício físico. Vou dar uma resumidona aqui, né? Porque isso aqui, cada um desses aqui é um assunto para uma hora inteira, mais. 2, sono. Então, cada vez mais tem se entendido que um sono adequado, um sono de qualidade e no tempo adequado, está ligado diretamente à saúde mental. Que é a higiene do sono. Isso também melhora diretamente a pele. Exatamente. Então, cada vez mais tem sido entendido isso aí. E cada vez mais tem sido descoberto as funções do sono. Então, o sono não é só para descansar. Então, o sono ele faz ali uma remodelação no cérebro, de memórias, de até eventos traumáticos, que o sono é que vai ajudar a remodelar isso aí para a pessoa conseguir ter uma
um dia mais adequado no dia seguinte. Tanto que o dos últimos antidepressivos que foi lançados, ele atua direto na melatonina, nem atua mais em serotonina, Nossa. nem em noradrenalina. Então, por aí a gente vê a importância do sono. Então, exercício físico, sono, até interessante o que o Pedro, né? Pedro, que o Pedro falou, é questão de alimentação. Então, mais uma vez, cada vez mais tem sido entendido a questão da alimentação como importante para a saúde mental. Então, pra você ter uma ideia, teve um estudo que eles fizeram, que eu achei interessantíssimo, que eles pegaram uma pessoa com depressão e eles zeraram a flora intestinal e eles transplantaram a flora intestinal de uma pessoa saudável. Várias pessoas curaram da depressão. Então, o que ficou evidenciado nesses estudos, né, são vários, que uma hipótese, né, ainda estão tentando entender, é que uma alimentação desbalanceada gera uma flora desbalanceada que vai gerar toxinas que vão para o cérebro, gerando um processo inflamatório que estaria aí na causa da ansiedade e depressão. Então... E que é o inflammaging, que também inflama a pele, faz degradação de colágeno e a pessoa envelhece mais. O corpo humano é uma coisa só. Então, como já dizia Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, mente sã, corpo são. Está tudo ligado. Então, assim, claro, a alimentação balanceada não precisa ser tudo certinho. Então, tendo lá o básico, né, aquele triângulo que se falam, já é o suficiente. Então, são fatores extras e que estão diretamente ligados à questão da saúde mental. Claro, sem contar o psique como um todo, né? Então, a forma de lidar com os problemas de uma maneira mais leve, de uma maneira menos tensa, costuma trazer muito mais felicidade no dia a dia. Então, os problemas, eles estão no dia a dia. Não adianta querer fugir deles. Mas você pode lidar com eles de uma maneira muito tensa, sofrer com eles, ou da maneira mais leve possível, que bom, o problema está aí, vamos ver o que dá para fazer para resolver. E nesse processo que você atende os pacientes, os pacientes vêm mais com ansiedade ou com depressão no consultório? Pegar estatisticamente, as mulheres buscam muito mais. Então, se você pegar, por exemplo, depressão, 1,5 a 3 mulheres para cada homem que vai. Ansiedade, 2 mulheres para cada homem, isso no total, no geral, digo. Então, os homens, eles têm muito mais dificuldade de procurar. Mas, cada vez mais, isso aí vem caindo. Então, os homens têm admitido mais de que, sim, eu estou com um problema e, sim, é possível tratar. Então, acaba sendo as queixas que eu atendo no consultório, acabam sendo as mesmas que as mulheres, que é ansiedade, depressão, estresse, o alcoolismo cada vez mais. Eu sinto que na pandemia deu uma piorada muito grande, que as pessoas ficavam em casa muito mais tempo e aí não tinha o que fazer, acabava bebendo. E muitas pessoas acabaram desenvolvendo aí um quadro de alcoolismo, pelo que eu percebi. Então, a procura acaba sendo menor ainda que as mulheres, mas cada vez mais estão buscando, e principalmente por ansiedade, acho que principal ansiedade, né? Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, as pessoas lidam de uma maneira muito tensa com ansiedade. Não sei, ninguém sabe dizer por que nós temos tanta ansiedade. Tem teorias aí, sei lá, porque a gente tem uma sociedade que pressiona demais para conquistas e para vitórias, sendo que outras sociedades são muito mais abertas nesse sentido. Tem a questão financeira, claro, que o nosso país está sempre... A gente nunca sabe o que vai, o que não vai dar. Então, essa pressão financeira acaba sendo muito... acaba pressionando demais, principalmente para o homem, né? Porque ainda existe a questão cultural de que o homem é provedor. Então, com muita frequência eu vejo aí homens que estão sofrendo bastante por passar por um problema financeiro e não se sentirem aptos para conseguir lidar com esse problema. Acabam adoecendo. Então, seria mais ou menos por isso. E quando um paciente não está muito bem, mas ele acaba fazendo um procedimento, por exemplo, com o Dr. Moisés, um preenchimento para melhorar a autoestima, ou tratar o cabelo com a doutora Tamara, quando ele faz procedimentos estéticos, que ele se sente melhor, isso acaba ajudando também no seu tratamento? Assim, né? Na verdade, assim, essa questão estética, como o Moisés falou, então, assim, os homens ainda têm muito preconceito com relação a isso. Mas, cada vez mais tem caído. E, assim, essa parte estética está diretamente ligada à saúde mental das duas vias, né? Então, a pessoa, quando ela não está bem, ela descuida da estética. É a primeira coisa que você vê. Nossa, fulano está acabado, né? Deve estar mal. Porque é isso, a pessoa descuida da estética. Aí não se veste direito, né? Não come bem, não penteia o cabelo. Tudo junto. Eu concordo com você. E na hora que ela vai no consultório, aquele homem querendo se tratar,
já é um sinal que ele está bem. Exatamente. Porque o homem, quando está deprimido, a primeira coisa que ele larga é a sua Não aparência. quer nem saber. Tá? Quando a pessoa começa, o homem começa a melhorar, então ele sente até um estímulo maior para, putz, eu vou buscar alguma coisa. Pô, tô me sentindo melhor, quero ficar melhor por completo. Busca exercício físico, busca aí no dermato. Então, tá diretamente ligado. E o contrário, tá? Então, quantos e quantos... vamos pegar aí um exemplo da cirurgia bariátrica. Quantos e quantos pacientes deprimidos eu já atendi e que depois que faz a cirurgia ficam ótimos. Então, claro, a cirurgia bariátrica envolve uma série de outros fatores, mas a autoestima, né, a estética, nossa, estou me sentindo bem, isso aí já melhora imensamente. Então, sim, a gente sempre orienta a questão da estética por si só, né, porque a pessoa vai se sentir melhor. É, todo um conjunto, né? Sim, já teve paciente que acho que a gente já conversou, que chegou deprimida, triste, no caso de mulher, mas acaba sendo a mesma coisa para homem. Eu falei, olha, você não está deprimida, você não está sofrendo, você não está doente, você está precisando se cuidar. Vai lá na Fabiola que no seu caso específico, você tem que se cuidar. E deu ótimos resultados. Eu acho que uma coisa que a Tamara falou que é interessante, que quando às vezes o homem faz transplante de cabelo, ele muda a postura dele, o jeito de andar. E eu acho que a mesma coisa quando ele começa a fazer atividade física, né, Rubens? Quando ele não fazia nada, ele começa a fazer, ele começa a comprar roupa de academia, começa a se cuidar. Mas eu queria saber o seguinte, para conseguir essa parte de hipertrofia muscular, não exagero, né, mas um básico para envelhecer de uma maneira adequada, né? Lógico, muitas vezes se utiliza a reposição da testosterona, como o Dr. Pedro falou, quando é necessário. Mas fora isso, como que pode conseguir essa hipertrofia de maneira, assim, cuidadosa? A gente vê muita promessa, na verdade, na internet, né? Fique sarado em 15 minutos diários, né? Coisas desse tipo. E o senso crítico, ele está muito baixo, acredita muito em facilidade. Eu sou muito da crença que você precisa tentar atingir o seu 100%. E atingir seu 100% não é pegar 100% de peso, mas você tem uma constante, você não parar uma atividade que você escolheu, melhor ainda se você tiver trabalho resistido junto, porque quando você tem ideia de o que você pode se tornar, é diferente de que você vai se transformar, porque às vezes dentro da academia tem a deturpação, né? Você quer virar um fisiculturista e não apenas ficar com um corpo melhor. E você começa a observar o que está em volta. O benéfico é quando você observa como os homens estão se comportando, como eles se alimentam, as roupas que eles estão vestindo, você quer entrar um pouco mais na moda. Foi o que ela falou, né? Se veste melhor, uma postura melhor, anda melhor, a autoestima já aumenta. Só o fato de você começar uma academia, você já tem essa diferença, você tem muito a observar. Mas eu acredito muito que o exercício, né, físico, de resistência mesmo, de levantar peso, de fazer força. E a gente não fala só daquilo que você faz o exercício e depois fica se olhando no espelho para ver se cresceu. Não é isso, na verdade. Esse aí você faz em casa, no banheiro. Todo mundo tem um espelho de estimação, né? Seja pro mal ou pro bem, né? A gente tem isso daí. Mas a gente tem, né? A gente olha. E até o Milton, ele acompanhou isso daí um pouquinho. E é tudo uma verdade. Eu me tornei o meu maior pesadelo, não no sentido estético, mas... Eu engordei 50 quilos, eu fiquei 2 anos aí tratando uma depressão, que virou uma síndrome do pânico. E chega num ponto que você se larga. Então, quando eu voltei para a academia, foi muito brusco, porque você entra de cabeça baixa. Tinha gente que não me reconhecia. Embora o nome seja, né, conhecido. Que coisa, hein? Aquele ali é o Rubão, né? Então, é mais ou menos isso daí. Então, eu penso muito que tem que ter a ajuda, sim. Eu acho que, por esse lado, né, o pessoal tem comentado aqui, e isso é uma verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que é oferecido fora de um consultório médico, sem realmente uma ideia, né, não só subir num palco, não só ficar bonito diante de câmeras, diante Instagram. Mas eu acredito muito na função da vida masculina. E a pessoa está mais forte, está mais resistente, aguentar ficar mais tempo no trabalho dela, aguentar fazer atividades rotineiras, que seja em casa, com filhos. E assim, você falou que você engordou bastante, né? E depois você conseguiu reverter só com a atividade física? Você fez uso... Teve que meio que ser um tratamento de choque. Um amigo meu meio que me enganou. Rubão, preciso de um professor de bike aqui para dar aula 2 semanas para mim, 2 vezes na semana. Tá bom. Fui lá, a aula durava meia hora, mas deu 10 minutos, eu estava rezando para acabar os outros 20 logo. Quebrou a bike. Né? E é engraçado que eu tenho uma aluna que é aluna minha até hoje, de personal,
E foi bem nessa época que a gente se conheceu. Ela falou que quando ela entrou para fazer aula de bike, ela olhou, pô, se esse gordão aí consegue fazer aula, eu também consigo. Foi a primeira aula de bike dela. E ela me contou isso aí, e depois de um tempão e tal. E assim, e foi o tempo. Então foi aquilo que eu falei. Eu entrava de cabeça baixa, porque eu não era mais aquele treinador, aquele instrutor de antigamente. Eu tinha me acabado ali, me tornado, como diz o outro, o meu maior pesadelo mesmo. Comer errado, exames. Eu tenho um remedinho de estimação para colesterol, porque infelizmente ele foi por água abaixo. Mas quando eu me vi de novo, pegando peso, trabalhando, sentindo um taquicardia que eu não sentia mais, dava medo de vez em quando, porque você não estava mais preparado para aquilo ali, qualquer coisinha você cansava, e é isso que as pessoas têm, ficar muito dolorido, você não quer voltar, só que ele me obrigou a pegar a aula, então eu tinha que estar lá, eu não podia queimar com ele. E daí, de repente, ele falou assim para mim, então, essa professora não vai voltar mais, você vai ter que ficar com essas aulas. E é engraçado, porque parece que o cara foi enviado. Sabe, quando o cara foi enviado para você, você fala, ele te procurou, ele te ajudou, ele te curou. Então eu sempre falo, é o Léo, personal, inclusive, triatleta e tal, foi ele que me deu esse pontapé, um pontapé benéfico, ele meio que me obrigou a voltar. E a hora que eu vi, eu já estava dentro de novo, acontecendo tudo. Em 6 meses, a coisa foi acontecendo. Tem até gente que fala, pô, fala que você perdeu peso, que você vai ganhar um monte de aluno. Eu falei, então, tem gente que fala que perdeu 20, né? E já é bom, né? Então, se eu falar que eu perdi 50, eu vou ser melhor ainda com esse cara, né? Como se eu tivesse um doutorado, né? 50 é coisa, hein? Olha. Exatamente. Mas é Então, aquela memória, né? Uma vida toda de atividade física, você tem uma condição melhor de voltar. A gente não pode enganar as pessoas. Né? Então foi a vida inteira, desde criança, muita atividade, sempre foi. E por um acaso, né, como o Milton comentou agora, na pandemia, eu voltei ao meu peso, assim, na época das aulas de ginástica, nos anos 2000 ali, que eu dava muita aula, que foi 89 quilos, que eu não tenho hoje. Eu peso 97, 98 quilos, que é um peso estável meu, né? E eu cheguei a 89, de tanta aula que eu dei online. Nossa. Então eu fiz uma academia online e conheci a natureza, cara. Inclusive eu conheci a Lorena lá nesse local. Eu conheci o exercício físico natureza, correr no cascalho, subir em árvore, jogar, arremessar galho como se fosse dardo, marreta no pneu. Então, o que eu falo, existem várias maneiras do homem, tá? Do homem voltar a ser homem. Eu não estou dizendo no sentido figurado, não. Estou dizendo no sentido masculino mesmo. Dele quebrar o estresse, dele se desmoronar ali e, às vezes, ir embora chorando porque ele conseguiu fazer algo que ele nunca achou que ia fazer. Eu acho que o principal é isso aí, é a conquista em si. E quem agradece é a próstata, né? Porque tudo isso, né? Devido a gente fala muito da questão do Novembro Azul e as pessoas sempre falam assim, Novembro Azul, exame, câncer de próstata, isso, mas na verdade não é só ir no urologista e marcar o exame, isso lógico, é obrigatório, mas começar essas mudanças de hábitos de vida, né? Começar a se cuidar da autoestima e não ter preconceito. Se você se olhar no espelho, não gostar de alguma coisa, né? Se cuidar. Eu queria aproveitar e perguntar para o Moisés uma dúvida que todo homem tem. Skincare masculino. Quem que daqui faz skincare masculino? O que é Milton? Skincare. Cuidado. Skincare é o lavar cuidado, o rosto, usar filtro solar hidratante. Você faz isso? Claro. Não, quase. Claro. O que você Usa faz? filtro. Eu lavo o rosto com um sabão especial que você me deu. Provavelmente é amostra, tá, gente? Provavelmente. Tá. Aquela amostra que já tá 10 anos lá, tá amarelada. Dermatologia. E usa um hidratante? Não. Tá. Deveria. Rubens, você cuida? Não. Não, tá bem fio. Pedro. Eu lavo com sabonete pro rosto e quando lembro passo o protetor. Eu não vou que não falar, é sempre. Moisés, dá um recado. Você como homem, dá uma dica de skincare prático. Primeira coisa, eu acho que o homem ele não vai conseguir fazer aquele cuidado igual a mulher, porque não é da natureza dele. Então, mais jeito. uma coisa prática. Prática. Eu falo para meus pacientes masculinos, quer usar um produto? Você vai usar na hora do chuveiro. Terminou teu banho, teu poro vai estar mais dilatado, lava o rosto com sabonete próprio para tirar a poluição, oleosidade, sujeira. Terminou de lavar, passa teu anti-envelhecimento e vai embora. Então, com protetor solar,
com o teu creme anti-envelhecimento, sabonete de limpeza e um protetor solar, você já está resolvido. 3 produtos, é fácil, não é? Fácil, não tem como... Muito. Acho que até vou. Eu gostei, acho que eu vou usar esse anti-envelhecimento aí, gostei. Entendeu? E daí esse anti-envelhecimento à base do quê? Vai depender da idade do paciente, da pele do paciente, mas basicamente um antioxidante, uma vitamina C, alguma coisa adequada para aquela idade. E eu acho que é isso. Esse é o básico do básico. No banho, lava o rosto e passa o anti-envelhecimento. Claro que depois disso aparecer uma mancha, se quiser cuidar, cuida, porque o envelhecimento ele vem com várias coisas. O envelhecimento vem com a perda de volume, vem com a mancha, vem com a ruga, vem com o poro dilatado, uma cicatriz que começa a ficar pior. Então você pode ir cuidando de todos esses pilares para ter um envelhecimento mais saudável. Mas o mínimo indispensável é lavar o rosto e passar um creme anti-envelhecimento. Pelo menos uma vez por dia. Eu gosto muito de homens... a partir dos 30. Eu gosto muito de indicar para os meus pacientes homens creme à base de ácido hialurônico, que eu acho que ele dá uma hidratada, tem uma textura, a niacinamida, que é um antioxidante, a própria vitamina C, mas eu evito usar muitas vezes ácido, coisas que descamam, que deixa o rosto avermelhado. E a pessoa tem que escutar o seu médico que está entendendo no assunto, porque às vezes ela chega na farmácia, gasta uma fortuna, não comprou o produto certo para a pele dela, às vezes acaba piorando. Então, não é o gastar muito dinheiro, mas é ter a constância no tratamento. Eu costumo fazer uma analogia. Passar protetor solar é chato pra caramba, concordo. Mas lembra quando as pessoas mais velhas aí que o cinto de segurança se tornou obrigatório? Era muito chato usar cinto. Hoje todos nós usamos cinto de uma maneira automática. Então eu falo assim pro cliente, olha, começa a usar o protetor uma vez por dia de manhã, depois do banho. Se quiser deixa ele dentro do chuveiro mesmo. Terminou o banho matinal lá, passa um protetor e vai embora. A partir do momento que ficou automático essa aplicação do protetor, começa a usar depois do almoço também, tá bom. Ou então, deixa do lado da escova de dente. Escovou o dente, aplica. Então faz isso se tornar uma rotina. Vai chegar na hora que você vai olhar e vai falar, nossa, será que eu passei meu protetor hoje? Você passou porque ele entrou no automático. Então basicamente é isso. E se eu puder escolher aqui, protetor solar ou creme anti-envelhecimento? Na minha opinião, protetor solar, 70% do resultado. O creme anti-envelhecimento, 30%. Então, o protetor solar da minha parte é o mais importante. E o sabonete, é importante usar sabonete, tá, Milton, da maneira adequada, tá, Rubens? Porque o que acontece? A gente já tem vários estudos mostrando que o acúmulo de sujeira na pele, os poluentes, né, que a gente tem contato no dia a dia, eles acabam fazendo a inflamagem, que o Milton falou, e acabam acelerando o envelhecimento precoce. Então, é importante retirar esses resíduos, né? Então, a gente aprendeu aqui que tem que fazer academia e tem que tomar banho. Lavar o rosto e usar por favor. É mito. Eu já sei a resposta. Mas eu vou perguntar porque alguém está pensando nisso. Acho que é a mesma pergunta que a minha. Vamos ver. Acho que mas é assim, ó. Olha que legal. O doutor Pedro, a masturbação é um preventivo para o câncer da próstata e quando que isso vira um problema, né? Daí depois você fala para nós. A minha era outra pergunta, mas pode virar um problema, também. Pode virar um vício, pode virar uma psicopatia, não sei. E já emenda a pergunta para o Moisés falar. se a masturbação pode dar também acne. Tá? Nunca tinha ouvido falar, mas vamos lá. Existe um trabalho que fala que há um fator protetor, né, para o câncer de próstata, né, a masturbação, né, porque teoricamente você estimula o funcionamento ali da glândula da próstata e da vesícula seminal, né? A próstata, para quem não sabe, o líquido seminal, 95% do líquido ali é produzido na próstata e vesícula seminal. O testículo contribui com cerca de 5% do volume. Então, o que esse estudo sugere? Que há uma limpeza, um funcionamento constante do órgão ali, né? E que teria um benefício em termos de proteção. E aí, essa segunda parte, até, desculpa entrar na área do Dr. Milton, mas o que eu percebo e que às vezes é uma queixa constante no meu consultório e que eu acabo solicitando ajuda do colega psiquiatra é o vício em masturbação, tá? Algo muito, não só em masturbação, como em pornografia, né? A gente vê algo como maléfico aí para as juventudes aí, os pacientes mais jovens, né? E aí até surge uma dúvida minha, quando isso deve ser preocupante, né? Tem pacientes que falam que deixam de ter uma vida normal ou porque perdem interesse na parceira, no parceiro, por conta de tudo aquilo que a pornografia proporciona, que a gente sabe que não é a realidade. E né? fácil acesso, né? Fácil acesso. Hoje em dia, na palma da mão, no celular, no WhatsApp, tá cheio de vídeo e acaba que
aquilo ali é um mundo fictício, né? Tudo feito para chamar a atenção de certa forma, e depois a realidade a gente sabe que é diferente. E dá acne ou não, Moisés? Não dá É uma acne. coincidência, Não, né? coincidência. É porque na hora que o adolescente começa a se masturbar, geralmente é a época da eclosão hormonal dele, da explosão hormonal, consequentemente vem espinha junto, mas não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Milton, quer comentar? Que pergunta veio para você? Na verdade, assim, essa questão de dependência, né? Então, as dependências, no final das contas, é tudo igual, tá? Então, tudo no final, termina lá na dopamina. Então, cada um vai descontar. Então, tem dependência de internet, tem dependência de masturbação, jogo, tudo, vai. Esporte, compras, bebida. Então, todas as dependências, no final, elas terminam no mesmo ponto. Como saber se é problema ou não? Se tira a capacidade de escolha, tá? Então a pessoa não quer, mas ela não consegue ter essa escolha, já é sinal de que tem alguma coisa errada. Ou se traz algum tipo de problema. Aliás, 3. Se tira a capacidade de escolha. 2, se traz algum tipo de problema, então, qualquer que seja, problema físico, sei lá, machuca o pênis por se masturbar demais. Financeiro, deixa de trabalhar para isso. Então, qualquer tipo de problema relacionado a isso já é sinal de que a coisa não está indo muito bem. E 3, se traz algum sofrimento significativo. Tá? Então, se por um motivo ou por outro aquilo traz algum tipo de sofrimento, mesmo que, eu deixo de fazer as coisas que eu precisava por causa disso. Eu estou sofrendo porque todo mundo briga comigo por causa de, sei lá, qualquer tipo de dependência, falando dessa questão da masturbação ou qualquer outra, e não consegue fazer, não consegue deixar de fazer aquilo, então sim, é sinal de que algo está errado e que tem que ser buscado aí uma ajuda, porque muitas vezes sozinha a pessoa não consegue. Tamara, vou aproveitar e fazer para você a pergunta que se orientasse a questão em relação ao cuidado dos cabelos para os homens. Quantas vezes lava? Se é 2 vezes por dia, 1 vez por dia, 2 vezes seguido, usa o mesmo shampoo, intercala shampoo, precisa passar condicionador, precisa passar loção, assim, o skincare, na verdade. O hair care. Também quero saber. Esse boné faz mal também. Isso, bom. Na verdade, eu acho que a gente tem que ser prático mesmo. Não adianta a gente florear para homem, porque ninguém vai aderir a uma receita gigante. Então, eu acho que lavar o cabelo, homem, diariamente, tá? Tem homem que lava 1 vez e tem homem que lava 2 vezes. Não tem problema lavar cabelo. Não vai cair mais. Não vai cair mais. Todo mundo tem medo na hora de falar pra mim, eu lavo 1 vez, mas já vem com uma justificativa. Falo, não precisa ter medo. Lavar o cabelo é muito melhor do que não lavar. E o homem tem o couro cabeludo mais oleoso, então 1, 2 vezes é super aceitável. O que a gente não aceita é dormir com o cabelo molhado. Então, se você lava 2 vezes e lava no final da noite, é melhor você secar com o secador. Pega o secador e seca do que dormir molhado, porque aí pode dar seborreica, caspa, outras alterações de couro cabeludo. Shampoo. Use aquele que você vai gostar mais do seu cabelo, tá? Então, não precisa intercalar shampoo, não precisa... O homem gasta muito shampoo, né? Então, a gente tem que usar um shampoo bom, claro, mas não precisa ficar trocando. Condicionador, também só para aqueles que têm um cabelo mais comprido ou um pouco mais enrolado. Aqui seria mais o Milton. Mais o Milton aqui, Moisés, mas e Pedro não vai precisar. Ele escolhe no mercado, na farmácia, ele tem que, por exemplo, você indica, o médico, mas ele pode escolher. Tem alguma substância que é fundamental ter, não ter? O que os homens normalmente pegam é um anti-oleosidade ou um anti-caspa. Por quê? Vai ter uma coisa ou outra. Ou vai ter oleosidade ou vai ter coceira. Aqueles que têm o cabelo ressecado, que são exceções, mas existem, aí precisa usar um pouco mais hidratante. Aí pega um shampoo mais hidratante para homem, pronto. Mas basicamente é o anti-oleosidade, que é o que vai deixar o cabelo mais sequinho. E precisa usar loção, né? Que você comentou comigo esses tempos que os pacientes não gostam muito de usar loção e preferem ir no consultório fazer uma aplicação mensal. Exatamente. O homem não tolera ficar aplicando coisa no cabelo, porque você tem que ter aquele cuidado. Não passa nem filtro solar, já é difícil. Imagina no cabelo que vai deixar lamecado, que precisa ter o trabalho. Então, a gente tem hoje em dia aplicações intracapilar no couro cabeludo e medicações via oral que evitam a loção. É uma coisa que eu uso em último caso. E boné, como o Pedro falou, não tem motivo para não usar, tá? É mito dizer que boné faz cair cabelo. Não faz. Então, até as pessoas calvas se culpam que usaram boné a vida toda, mas não tem estudo nenhum e nem relação fisiopatológica para isso. Eu nunca vi o Príncipe William de boné. Então Boa, mas Exatamente. O que eu tenho visto no consultório, a gente que tem um setor lá na clínica só da parte corporal, e que me chamou muita atenção de um ano para cá, a procura dos homens em cuidado com o corpo, né? Então, por exemplo, procurar para
fazer, às vezes, melhorar a qualidade do dorso das mãos, né? Então, às vezes, fazer alguma aplicação de um bioestimulador, de um laser. Mas muito, assim, procedimentos para melhorar a questão das gorduras localizadas, como a criolipólise, melhorar aqueles aparelhos de ondas eletromagnéticas, né? De campo eletromagnético para fortalecer a musculatura. Nós temos visto também bastante homens fazendo aplicações de bioestimuladores na região do abdômen, na região da papada, às vezes até na região do braço que teve uma perda de peso, né? Mesmo com a aplicação da toxina botulínica na região das axilas para melhorar a transpiração. E é uma coisa bem interessante. Hoje eu estava vindo para cá, um paciente meu viu a publicação no consultório, e ele falou assim, olha, que uma das coisas que mudou a vida dele foram duas coisas. Ele tinha a pele muito oleosa e transpirava muito na axila. E com isso ele ficou anos sem frequentar nenhum tipo de happy hour com os amigos e não fazia academia no final do dia por conta disso. E daí a gente entrou com Rocutan para ele, né, isotretinoína, melhorou essa questão da oleosidade e realizamos a aplicação da toxina botulínica na região da axila. Então ele fala assim que a maior satisfação dele hoje é ele poder sair do trabalho, ir para um happy hour com a mesma camisa, não precisar trocar e não estar com a pele muito oleosa, né? Então, às vezes, com isso melhorou o network dele, que ele falou assim que era um lugar, como ele é vendedor, que fazia network, ele prosperou no trabalho por ajustar essas duas coisas. Então, eu acho que quando a gente fala de Novembro Azul, né, que a gente fala dos cuidados com os homens, eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental nos homens que estão ao nosso redor. Quando eu falei que homens são pais, são amigos, né? Às vezes dá uma amostra grátis aí, amigos, conhecidos, familiares, e de estimular o autocuidado, né? Então, fazer atividade física, procurar o urologista, fazer essa questão preventiva, igual o Moisés falou, olha, fiz 50 anos, fui no urologista, não quero envelhecer bem e tal. Cuidar da parte emocional, se está muito estressado, não está conseguindo dormir direito, principalmente o sono, alinhar, né? Se está tendo algum problema sexual, mas e se a pessoa, estimular a pessoa a se cuidar também, né? Uhum. Eu acho que nós mulheres, às vezes, ficamos um pouco inseguras em estimular quem está do nosso lado a se cuidar. Então, eu achei muito importante tudo isso, né? E eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês. E para a gente finalizar, eu queria que cada um desse uma dica, entendeu? Agora, a gente está terminando esse ano, para o ano que vem, aí para os homens, tá? Eu vou começar, a minha primeira dica é que os homens não tenham mais preconceito de ir ao dermatologista, nem urologista, nem ao psiquiatra, né? Porque na academia eles já vão mesmo, então, mas que já comecem o ano que vem fazendo uma programação para estar com a pele melhor, porque isso eu acho que vai refletir no networking dele, nos relacionamentos profissionais, em tudo, né? E também cuidar da saúde mental e cuidar dessa parte preventiva e urologia. Então, minha dica seria procurar esses profissionais o ano que vem e já começar desde o início a fazer um planejamento. Você, Milton. Olha, é difícil dar uma dica, mas vamos lá. Então, uma dica que eu uso bastante no consultório, para os homens principalmente. Deu 6 da tarde, 7 da noite, a hora que termina o seu trabalho, não importa a hora, desliga. Se tiver que qualquer coisa que lembra, não, amanhã eu vou pensar nisso. Nunca pensar em trabalho na hora de lazer, não importa o quê. Então essa é uma dica que, ao meu ver, funciona muito para mim também, é uma dica de ouro que faz uma diferença enorme. Se for para citar uma só, eu colocaria isso aí nesse momento. Moisés. Bem, a minha dica como dermatologista é tentar diminuir um pouquinho a exposição solar, curtir o seu rio, sua praia, sua piscina, mas às vezes uma camisetinha ali com fator de proteção solar, um boné, o próprio protetor aplicado na pele. E eu vejo muito agricultor na nossa região que não usa protetor de jeito nenhum. Eu falo, olha, no dia que você for para lavoura, para agricultura, para roça, toma um protetor solar em comprimido no café da manhã. Você não vai ter um fator muito forte, mas até um fator 15 você consegue. Então, tudo tem como se ajustar. Então, os extremos são perigosos, o equilíbrio está no meio. E hoje em dia, para a gente envelhecer bem, tem muita coisa para a gente fazer, depende da gente. E nós vamos ver uma leva de homens e mulheres de 60, 70, 80, até 90 anos com aparência bonita nos próximos anos. Tomara que a gente se encaixe aí, hein? Vamos torcer. Acho que sim. Pedro. Bom, a minha dica é procurar urologista todo ano, né? Não só para os homens, mas para as mulheres, para elas estimularem os maridos, os irmãos, os pais a procurarem, irem juntos, irem né, juntos também, né? Contar aquela queixa ali que o marido não conta, às vezes por vergonha, né? Não quer dizer que o desempenho não está legal, tudo mais, às vezes é a mulher que dedura ali na hora, e eu acho super importante essa participação.
Lembrar que o câncer de próstata, nas fases iniciais, que é quando a gente tem quase 99% de chance de cura, ele não dá sintoma, então a gente tem que procurar ele. O exame é super prático, o exame de sangue é tranquilo, o exame de toque dura menos de 10 segundos e não afeta a sexualidade, a masculinidade de ninguém. Tá certo? Então a minha dica é essa, para envelhecer com saúde, né? Além de todos os outros cuidados, procurar o urologista uma vez por ano. Tamara. A minha dica é olhar para o seu cabelo como tricologista e avaliar o que é que tem. Se tá falhando, se molhou, começou a aparecer o couro cabeludo, diminuiu o topete, já procurar ajuda, porque a gente tem tratamentos precoces que evitam a calvície. Então, é importante se olhar no espelho e procurar nos primeiros sinais. Rubens? Não confundir a masculinidade com o machismo, né? Você vai para uma academia, começa a ver muita gente muito forte, muito camiseta cavada demais, e você às vezes se sente mal por isso aí, que eu tenho ouvido muito isso aí com amigos com mais de 50 anos, principalmente. E porque você não vai deixar de ser masculino se você olhar um corpo e falar, nossa, esse cara treina, o cara tá gigante, tá forte, tá bonitão. Então você tem que aprender a apreciar o que está em volta do meio que você está escolhendo começar a frequentar. E o mais importante, você não vai deixar de gostar de algumas pessoas, mas é normal você aceitar, se afastar de algumas e começar a andar com outras pessoas por causa da mudança de hábito. Então não tenha medo dessa mudança quando você for procurar atividade física e, logicamente, como profissional. Gente, muito obrigada. A gente vai encerrar nosso podcast. Eu acho que ele vai estar disponível aí durante, né, para todo mundo assistir. Eu acho que são dicas valiosas, tá? Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.